Olá, neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão muito sensível, porém instigante e ao mesmo tempo, eu diria, controversa, controvertida. Trata-se de saber que relação existe entre filosofia e religião, ou seja, o exercício da filosofia pode representar uma ameaça ou um desafio à religião. É preciso, primeiramente, entender o que é a religião. A religião é um fenômeno histórico. O fenômeno religioso acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Ou seja, a experiência religiosa faz parte da vida humana, porque desde sempre o homem pretendeu entender, compreender o universo, compreender os fenômenos, tanto naturais quanto humanos ou sociais. Entretanto, a religião, de um modo geral, ela se apoia, se ampara numa crença, na crença, isto é, numa verdade dogmática, numa verdade que não pode ser objeto de questionamento, de crítica e de reflexão. Ao passo que a filosofia, ela é, por excelência, o exercício do pensamento crítico. Então a filosofia não tem nem autores, nem textos sagrados. Ao passo que a maior parte das religiões tem seus textos, seus autores sagrados. Ou seja, a filosofia tem como autoridade a razão, o argumento racional, de modo que a razão só aceita aquilo que ela mesma pode construir, aquilo que ela mesma pode, de alguma maneira, se certificar ou validar. Enquanto que a religião se apoia na fé. A fé tem uma certa fragilidade, porque diz respeito à crença acerca daquilo que os outros disseram, ou seja, a tradição. A tradição é justamente isto, ou melhor dizendo, a tradição nos lega determinadas doutrinas, determinadas crenças que não podem, de alguma maneira, serem objetos de crítica radical, ou seja, a filosofia se sentiria desconfortável ou então incomodada se tivesse que negar a religião. Mas não é esse o intuito da filosofia. A filosofia existe para colocar questões fundamentais. Eu diria que entre a filosofia e a religião existem pontos em comum. Veja que tanto a religião quanto a filosofia lançam questões fundamentais, questões limite. Por exemplo, qual é a origem do mundo? Qual é a origem do universo? Qual é a origem da vida, das diferentes formas de vida? E mais, qual é a origem da vida inteligente, da vida humana? Essas questões não podem, de modo algum, serem objetos de tratamento ou de pesquisa científica. Toda tentativa científica de responder a essas questões tornam-se, eu diria, insuficientes, porque a verdade científica só pode ser aceita pela via da demonstração, da verificação empírica. Ora, a crença na existência de uma força superior, numa divindade, isto é, num ser espiritual, de natureza, portanto, espiritual ou transcendente, não pode ser objeto de investigação, de tratamento científico ou empírico e muito menos experimental. Portanto, a religião tem, por certo, uma grande importância cultural. Ela é, ao mesmo tempo, influenciada pela cultura, mas também influencia a cultura. Ela molda o nosso comportamento, molda a nossa moralidade, tem influência sobre as nossas convicções. A filosofia, assim como a religião, colocam a seguinte questão: qual é o sentido da existência humana? Qual é a origem do mal? O problema do mal, assim como o problema do livre-arbítrio ou da liberdade, são questões tratadas também pela religião e pela filosofia. Entretanto,
cabe aqui dizer que a filosofia transforma a religião num objeto de reflexão, por isso existe a disciplina de filosofia da religião. Na tentativa de compreender o fenômeno religioso, os seus fundamentos, ou seja, a filosofia indaga o que é a religião, o que é o fenômeno religioso, por que e para que existe a religião. Ou seja, na medida em que a filosofia questiona a religião, ela se torna, digamos assim, um instrumento crítico. Ela desafia as crenças religiosas. Enquanto a religião parte da certeza ou da fé, a filosofia principia ou começa pela dúvida, pela crítica, pelo questionamento. Por isso, enquanto os crentes, os fiéis, os seguidores de uma determinada religião afirmam Deus existe, o filósofo, quem filosofa, indaga, pergunta, Deus existe? Que razões, que motivos, que argumentos eu tenho ou teria para crer ou aceitar a existência de Deus? Esta é uma questão fundamental. Por outro lado, a teologia, por exemplo, cristã, tem uma enorme dependência, né, sobretudo da metafísica, isto é, da filosofia. Não é possível, eu diria, compreender razoavelmente os princípios, os fundamentos da doutrina cristã, sem, por exemplo, sem ter tido uma incursão, né, pela história da filosofia, sem ter tido uma compreensão dos fundamentos filosóficos, né, da religião cristã. Tal é a dependência teórica, conceitual e lógica da doutrina cristã em relação aos seus fundamentos. Ou melhor dizendo, a filosofia cumpre um papel crítico, por isso há sempre uma tensão, um conflito entre razão e fé. A fé é o instrumento por excelência da atividade religiosa, da crença, da experiência religiosa, ao passo que a razão é o instrumento crítico por excelência da filosofia. Então tudo passa pelo crivo da crítica, isto é, pela análise racional, de modo que, em havendo uma contradição, ou seja, quando a fé nega ou afronta a razão, a racionalidade, a razoabilidade, a plausibilidade de um argumento, nós precisamos abandonar essa suposta crença, porque ela está negando aquilo que é intrinsecamente natural no ser humano, que é a nossa capacidade de inteligir, de entender o mundo. Historicamente foram muitos, houve uma boa leva de filósofos que se propuseram a interrogar a religião. Muitos filósofos tentaram responder a esta magna, eu diria, controvertida questão. E, ao mesmo tempo, trata-se de uma questão sensível, que é o nosso sentimento religioso. Por exemplo, Hume indagou-se acerca da origem da religião. E ele diz ter encontrado no medo da morte, né, a sua razão de existir. É porque o ser humano teme a morte, dado que ele é um ser que tem consciência de sua própria existência, isto é, da própria morte. Ele sabe que vai morrer. Dado este fato, ele nutre por um sentimento natural o medo da morte. Então, não querendo morrer, ele projeta no mundo do além, né, numa outra dimensão, a vida, né, como continuidade, né, como, eu diria, continuação desta existência. Outros filósofos, só para citar mais um ou dois, né, por exemplo, Marx via na religião, em sua época, como um instrumento de dominação, de alienação
e de opressão. Isto é, religião, para Marx, ao menos a religião cristã, o cristianismo, em sua época, era um instrumento de opressão porque a religião estava a serviço, né, da dominação e da exploração capitalista. Isso não significa dizer que Marx estava negando o valor da religião, estava negando a subordinação da religião, né, à política e à economia, ou, melhor dizendo, aos interesses das classes dominantes. De todo modo, a religião, para Marx, é vista como sendo um instrumento de alívio, né, temporário, de consolo, né, de recompensa diante dos sofrimentos humanos. Ou melhor dizendo, a religião é o ópio do povo, é um alívio temporário. Isso não quer dizer que ela degrada a nossa existência, mas ela serve de consolo, né, diante do sofrimento, da opressão. Mas é preciso contextualizar, circunstanciar esta análise, esta tese marxiana, né, porque Marx está dizendo da religião enquanto era um instrumento a serviço das classes capitalistas, portanto das classes economicamente dominantes. E veja que essas classes ou essas elites econômicas continuam dominando. Por exemplo, perguntemos-nos por que no Congresso no Congresso brasileiro existe a bancada evangélica. Não existe, ao menos não expressamente, uma bancada católica. Por que existe a instrumentalização da religião pela política? Ou melhor dizendo, quando é que a religião deixa de ser, de fato, né, um instrumento de emancipação humana, de libertação do ser humano, de compreensão da condição existencial do ser humano e se torna um instrumento, né, de alienação, de dominação e de opressão do próprio ser humano? Essas são questões que a filosofia busca responder, ou melhor, compreender. Então existem, eu diria, inúmeras outras questões que poderiam ser aqui objeto de análise. Poderíamos inclusive explorar em cada um dos grandes filósofos a sua concepção, né, de filosofia e sua crítica à religião. Ocorre que trata-se de um assunto por demais complexo, nós poderemos fazê-lo num outro momento. Porém, neste vídeo, importa-nos compreender esta questão enunciada no início. A filosofia, o exercício da filosofia, representa uma ameaça ou um desafio à experiência religiosa, à religião? A filosofia, eu diria que ela pode representar as duas coisas. Por quê? Porque a filosofia, né, ela desafia, primeiramente, as nossas crenças, convicções, né, tanto religiosas como não religiosas. A filosofia provoca um estremecimento no nosso padrão, né, intelectual, isto é, na nossa estrutura de pensamento, nos nossos princípios e na nossa lógica de pensar, de tal maneira que fazer filosofia implica reaprender a ver o mundo. Por isso que no exercício da filosofia não basta a crítica, é preciso a autocrítica, a reformulação do próprio pensamento. E nesse sentido, então, é preciso dizer que a filosofia não tem por finalidade, por objetivo, por propósito, negar a existência de Deus, mas questionar, né, a legitimidade, a validade de nossas crenças. A filosofia questiona, né, a submissão, por exemplo, da filosofia à teologia, a subordinação da razão à fé. A filosofia questiona
os seus próprios fundamentos e os fundamentos da nossa crença religiosa. Enquanto a filosofia se apoia no exercício crítico do pensamento racional, a fé, a religião, se apoia em dogmas, como disse antes, na revelação e na tradição. A tradição é a verdadeira autoridade, né? Assim como é a razão para a filosofia, a tradição é a verdadeira autoridade para a religião. Enquanto que para a filosofia, a nossa autoridade maior denomina-se racionalidade, que está presente em todo ser humano e pode ser acessada, exercitada por cada um deles. Por isso permanece esta questão, né? Qual é o valor, a importância, né, o papel da filosofia no contexto da experiência religiosa? O que a filosofia representa, o que o estudo, o exercício da filosofia representa ou deveria representar para o exercício da nossa fé religiosa, dado que pela fé religiosa nós também podemos compreender a nossa condição humana. Por exemplo, o cristianismo coloca em questão a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa natureza, a finitude do nosso ser, a nossa dependência em relação a um outro ser, dado que nenhum ser humano fez-se a si mesmo. O ser humano é, para o cristianismo, um ser ontologicamente, quer dizer, por sua própria natureza, dependente de outro ser. O que implica dizer, então, que a religião também é um instrumento de conscientização acerca da nossa condição, quer dizer, acerca da humanidade do ser humano. Ou melhor dizendo, por meio da religião, o ser humano pode tomar consciência da sua existência e da sua condição, mas a religião não pode ser um instrumento de dominação e de opressão, porque, sendo assim, ela se torna a mais nefasta forma de opressão, porque passaremos então a invocar a Deus, isto é, a autoridade divina, para legitimar, justificar os males deste mundo, a miséria, o sofrimento, a injustiça deste mundo que tem como causa o próprio ser humano. A religião não pode ser um instrumento de legitimação da ordem social vigente. Portanto, a instrumentalização política da fé religiosa, da religião, é o mais perverso modo de tratar a religião. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de compartilhá-lo, ou de comentar, de responder, ou de colocar questões acerca da religião. Para você, qual é o motivo pelo qual você acredita em Deus? É para amenizar o sofrimento humano? É para servir de conforto, de consolo, de recompensa para uma existência futura? Que motivos você tem para crer em Deus? Qual é o papel da razão em relação à crença religiosa, em relação à sua fé? Em quem você deposita maiores créditos, maior credibilidade? Quando é que a fé merece o nosso crédito? Então, até o próximo vídeo.